Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a arte românica na Idade Média, tá? Depois das primeiras décadas do século III, os imperadores romanos começaram a enfrentar lutas internas pelo poder, tá? Aí começava também a ameaça das fronteiras do império por parte dos povos invasores, os chamados bárbaros. Daí foi quando começou a decadência do Império Romano e o desaparecimento completo em relação à cultura greco-romana. Das tradições greco-romanas só vieram a ser retomadas no século IX com Carlos Magno, quando ele foi coroado imperador do Ocidente. Daí foi quando a arquitetura, com suas oficinas de arte, da corte de Carlos Magno, começou a ter a cultura greco-romana que foi redescoberta. Daí na arquitetura levou à criação mais tarde de um novo estilo de construção, principalmente das igrejas, o titulado estilo românico. Esse nome, portanto, designou as obras arquitetônicas no fim do século XI e século XII na Europa. E essas estruturas eram estruturas com características, com semelhanças dos antigos romanos. As características mais significativas da arquitetura românica, ela foi através das abóbadas, dos pilares maciços que sustentavam as paredes, e aberturas estreitas usadas como janela, e ao mesmo tempo um conjunto, vamos dizer assim, de igrejas românicas bem sólidas por aparência, que parecia ser fortalezas de Deus, tá? E nessas arquiteturas era desenvolvida muito a parte das abóbadas de berço, uma abóbada de arestos, arco perfeito. E nessas igrejas que eram bem estruturadas, também encontravam-se as pinturas, tá? Na arquitetura, das grandes abóbadas, e das paredes nas laterais de abertura, trabalhava-se uma pintura no mural. A pintura românica desenvolveu sobretudo nas grandes decorações, através do quê? Das técnicas de afrescos. Esses afrescos, ele não tinham como modelo não só o que vinha pelo que era pedido na época pelos governantes, mas sim por estilos de ilustrações de livros religiosos, tá? Pois nessa época os conventos era intensa a produção de manuscritos ilustrados, feito à mão, com cenas de histórias sagradas. Daí a pintura românica praticamente não registra, se você pode observar, não registra assuntos profanos. E isso não são religiosos naquele período, como paisagens, animais, pessoas, em sua atividade diária. A pintura românica, ela literalmente tinha o tema voltado para a religião, e era uma deformação e um colorismo assim, de transmitir um sentimento religioso, uma interpretação meio mística que os artistas daquele período faziam, tá? Por exemplo, a figura de Cristo era sempre a maior do que as demais, a sua mão, o seu ombro, o gesto de abençoar tinha proporções intencionalmente exageradas para que o gesto fosse valorizado, porque em contemplar essa pintura, os olhos eram muito grandes, abertos para vivenciar a intensa vida espiritual. E o colorismo era empregado as cores uniformes, tá? Sem preocupação com os meios de tons, de jogo de luz, de sombra, pois não havia nenhuma intenção de imitar a natureza, tá ok?